Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar o que os gatos pensam quando você sai de casa. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, acredito que muitos de vocês ficam extremamente curiosos, né, em saber o que o seu gato pensa quando você sai de casa. Se ele fica triste, se ele fica feliz, se ele é indiferente, né? Se ele fica dormindo o dia todo, o que ele faz também, né, quando você sai. Então, nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo sobre esse assunto. Então, vamos lá. Bom, cada gato, primeiramente, ele é particular e ele vai reagir de uma forma diferente com a sua saída, dependendo de alguns fatores, né? De até genéticos, até a forma como você criou ele, o ambiente em que ele vive. Então, tudo isso vai influenciar na forma como o seu gato reage, se ele convive com outros gatos ou não ali na casa. Então, tudo isso acaba influenciando. Mas o que a gente tem de mais preocupante? O que é o ideal, né? Primeiro, os gatos, pessoal, eles não têm uma capacidade mental de ficar no ócio pensando em coisas. Então, quando você sai de casa e seu gato ele fica sozinho ali na casa, ele não vai ficar pensando, né, tendo imaginações ali no ócio dele. Ou seja, ele não vai ficar ali, será que se eu fizer isso aqui, nossa, ontem aconteceu isso aqui, eu fiquei chateado. Os gatos não têm essa capacidade mental de raciocínio em relação ao ócio, né, de pensar em coisas futuras, né, pensar no que aconteceu no passado. Não, eles basicamente agem ali de acordo com o que está acontecendo no momento ali e tudo mais. Óbvio, eles têm capacidade de armazenar memórias passadas, né? É por isso que alguns gatos têm alguns traumas, né? Eles lembram de coisas que são boas e ruins, por isso que eles fazem essas associações positivas e negativas. Eles têm sim uma alta capacidade, mas eles não têm muita capacidade de ócio ainda. A gente fala que a inteligência de um gato, né, a capacidade mental dele ali é muito parecido com uma criança de 2 anos de idade. Então a criança de 2 anos ela não vai ficar ali pensando na vida dela, né? Ela vai agir de acordo com basicamente mais os instintos dela ali. Então esse é o primeiro ponto. O seu gato ele não fica ali no ócio imaginando coisas, não. Ele vai fazer algo ou ele vai dormir. O que seria o ideal? O ideal seria o seu gato ele ficar em casa, ele dormir ali a maior parte do tempo, né? Porque o gato ele realmente dorme muito durante o dia. Então ele aproveitar esse tempo que você está fora para dormir. Quando ele estiver acordado durante esse tempo que você não está em casa, ele se autoestimular. Então ele conseguir brincar com um brinquedo que tem disponível ali, né? Ele ouviu um som, ele vai lá investigar que som é esse. Ele ouviu um tremidinho no chão, ele vai lá investigar o que aconteceu. Ele se autoestimular também. É isso que o gato faz quando você não está em casa. Ele não fica pensando nas coisas. Ele simplesmente faz as coisas. Ele ouve um barulho, ele vai lá. Ele ouve um tremido, ele vai lá, né? Ele vê alguma sombrinha, ele vai lá. Então ele age de acordo com esses estímulos sensitivos que ele recebe. Esse seria o ideal. Agora, o que não é o ideal e que acontece muitas e muitas vezes são gatos com ansiedade de separação. Então são gatos que têm muita dificuldade de ficar longe do tutor. E isso pode acontecer por diversos motivos. E ao contrário do que vocês pensam, né, de achar que talvez seja até normal, né, seu gato ter ansiedade de separação, ou pior ainda, muitos de vocês podem até achar bonitinho, né, vocês veem o seu gato ali todo triste quando você sai, você fica assim, nossa, olha como ele me ama, ele não vive sem mim, né? Mas isso tá errado, pessoal, seu gato vai sofrer sempre que você sair de casa, né? E que mais pra frente também eu vou te falar como que você age em cima disso para melhorar, mas, por enquanto, a ansiedade de separação, ela não é nada legal. E por que não é normal os gatos terem ansiedade por separação? Porque os gatos, eles são animais extremamente rotineiros. Então, eles acostumam com rotina. E desde pequeno, desde filhotinho mesmo, o gato ele já é acostumado a ficar longe da mãe. Então ele já tem esse costume desde que ele nasce de ter momentos onde ele fica longe daquela pessoa, né? Daquela pessoa não, da mãe dele, mas daquela entidade animal, né? Que cuida dele. Por quê? Porque a mãe ela sai na natureza, né? Ela sai para caçar, ela fica um tempo longe, larga ali os filhotes sozinhos. E os filhotes são acostumados com isso. Mas qual que é a diferença aí da sua casa? Que você pode acabar variando muito esse tempo. Ou, Thiago, eu fico 1 semana em casa, depois eu viajo 1 semana, aí eu volto, eu fico 2 dias em casa, viajo 5.
você varia muito essa rotina, o seu gato não entende. Então, quando você tem uma rotina muito bem estabelecida, óbvio, de vez em quando você vai variar essa rotina, né? Não tem como você viver 100% na sua vida fazendo tudo na mesma hora, no mesmo momento. Mas quando você tem uma rotina muito bem estabelecida e varia muito pouco, o seu gato acostuma com essa rotina. Ele sabe que você vai sair tal horário e ele sabe que você vai voltar tal horário. Então ele vai ficar tranquilo ali na sua casa, muito provavelmente, se não tiver outros fatores que vão influenciar na ansiedade de separação. Pode ser fatores ambientais, eu vou falar aqui mais para frente também as causas, tá? Então a primeira coisa é isso. Você precisa se ater a uma rotina muito bem estabelecida, porque o seu gato ele acostuma com a rotina e ele fica mais tranquilo quando você está aí numa rotina bem estabelecida. Ele sabe que você não abandonou ele, por exemplo. Agora, se você está ali numa rotina sempre variando muito, o seu gato ele não entende, ele não sabe que horas que você vai sair, ele não sabe que horas que você vai chegar e ele não sabe nem se você vai voltar. Então, o seu gato ele fica muito ansioso. Como eu disse aqui já, existem predisposições até genéticas para a ansiedade. Então, alguns gatos, eles realmente já são um pouco mais ansiosos, estressados do que outros, né? E nesses casos, a gente precisa agir em cima disso, né, para tentar melhorar todos os casos. Então, o que causa aí essa ansiedade? Quais os principais fatores que levam um gato a ter essa ansiedade de separação, né? Que muitas vezes também, que eu esqueci de falar aqui, leva a comportamentos destrutivos. E isso é o principal sinal ali que você consegue perceber se o seu gato ele tem ansiedade de separação ou não. Você ficou o dia todo ali trabalhando, você voltou para casa e você pegou a sua casa toda destruída, você pegou papel higiênico todo dilacerado, você pegou copo quebrado no chão, você pegou objetos seus derrubados ali no chão, né? Enfim, a casa toda bagunçada. Esse é o principal sinal de que o seu gato tem ansiedade por separação. Por quê? Porque ele precisa fazer alguma coisa ali para passar o tempo, porque ele está muito ansioso, então ele precisa fazer algo para ocupar a mente e para gerar estímulo na cabeça dele, para ele parar de ficar ansioso. Então ele acaba fazendo isso. Sinal como dilacerar, qualquer um desses sinais que eu disse aqui, ele pode ser um pouco comum em gatos filhotes, sem necessariamente indicar uma ansiedade de separação, porque gatos filhotes, naturalmente, eles são mais energéticos, mais curiosos, eles estão conhecendo o ambiente e o mundo ainda, então eles têm essa curiosidade enorme de derrubar coisas, de lacerar papel higiênico, por exemplo, para conhecer a textura das coisas e tudo mais. Então, em gatos filhotes pode ser um pouco mais comum, sem necessariamente mostrar que ele está ansioso. Então vamos lá, o que causa ansiedade? Então, mudanças repentinas. Então, como eu disse aqui, você muda demais as coisas, né? Não só a sua rotina em relação a ficar fora de casa, mas também na sua casa. Você muda os móveis muito de lugar, porque às vezes o seu gato ele vai ficar ansioso por alguma coisa não ligada à sua ausência, mas quando você ficar ausente, essa ansiedade ela vai aumentar também, né? Então, você evitar mudanças muito repentinas e muito frequentes, né? Thiago, toda semana eu quero mudar um móvel de lugar, eu quero comprar alguma coisa nova para minha casa, né? Não quer dizer que você não vá fazer isso, obviamente, mas é você evitar ao máximo fazer de forma muito frequente ali, né? E também, caso possível, tem pessoas que têm um trabalho que demanda uma viagem aí mais aleatória, não tem muito como ele manter um padrão certo, mas caso você tenha esse trabalho, eu vou falar mais para frente também algumas formas que você tem para amenizar isso, beleza? Mas basicamente mudanças muito repentinas em qualquer sentido, tanto de ausência quanto de ambiente e tudo mais, podem levar um gato à ansiedade. Alguns gatos são mais carentes que outros mesmo, como eu disse, existem algumas predisposições genéticas. Eu, Thiago, tenho uma teoria de que gatos que vivem, que geralmente são os mais bulinados ali da ninhada, geralmente os últimos a nascer, por quê? Os primeiros que nascem, eles vão começar a mamar ali tranquilamente. Os últimos que nascem, eles vão ser os últimos a mamar, portanto, eles vão ser os mais fracos da ninhada, eles podem sofrer bullying e a mãe também pode não dar muita atenção para ele, porque ele é o mais fraco. Então ele pode crescer basicamente ele sem ter muita interação e muita demonstração de carinho e amor. Então quando você vai lá e adota ele e fornece tudo isso em dobro para ele, ele vai ficar extremamente agradecido mesmo, né? Te amar muito. E ele vai ser esse animal teoricamente mais carente mesmo. Eu tenho essa teoria, não tem nada comprovado, mas eu acho que é uma boa teoria aí, né? Então tem gatos que são realmente mais carentes do que outros em questões genéticas mesmo, em questão de personalidade. Então, infelizmente, alguns gatos podem apresentar essa ansiedade de forma mais crônica. Ele pode ter sido abandonado.
Então talvez você adotou um gatinho na rua aí, que ele já foi abandonado, né? Ele já viveu em uma casa, colocaram ele na rua. Então ele tem essa ansiedade, ele já sabe o que é o abandono, ele sabe o que é ter aqueles recursos, ele sabe o que é ter comida, água, um lugar quentinho para dormir, carinho, e depois ele foi abandonado e ele ficou totalmente inseguro em saber, né, o que estava acontecendo ali. Então esse gato ele vai ter uma certa ansiedade instaurada nele ali, né? Então quando você adota um gato já adulto na rua, você pode estar adotando um gato que já foi abandonado também, que pode vir com esses problemas de ansiedade. Gatilhos de saída. Então, os gatos, pessoal, eles são muito espertos, beleza? São muito espertos, então eles conseguem perceber, né, como eu disse, o momento que você vai sair, o momento que você vai chegar, e pode ter alguns gatilhos que indicam a sua saída, que vão ativar a ansiedade no seu gato, né? Então, por exemplo, a chave, que faz um barulho clássico de chave, né? O seu gato ele pode acabar associando o barulho da chave com o momento que você vai sair. Então, quando você pega a chave ali, o seu gato ele já fica extremamente ansioso naquele momento, porque ele sabe que você vai sair e ele vai ficar extremamente ansioso. Ele tem certa inveja, isso aqui não é em todos os gatos, alguns gatos que têm a capacidade, que moram em algum local que eles conseguem ver a rua, né? Conseguem ver na natureza, eles veem muito passarinhos, ou até gatos que já viveram na rua, né? E sabem de todos aqueles estímulos que a rua proporciona para ele. Aí ele vê você saindo, ele pode até ter um certo tipo de... É um pouco questionável esse tópico, mas eu acredito um pouquinho nele também. Não é uma inveja em si, como os humanos experimentam, mas ele pode ter um tipo de pensamento assim, você tá indo lá fora e eu não. Então ele fica querendo ir lá fora junto com você para experimentar todo esse estímulo novamente, né? Então ele pode ter basicamente um pouquinho desse tipo de inveja aí. E falta de enriquecimento ambiental, né? Que para mim pode ser um dos principais. Por quê? A falta de enriquecimento ambiental vai significar que o seu gato não vai ter estímulo na casa. Então você vai sair de casa e você basicamente é o único estímulo que o seu gato tem. Você fornece todos os estímulos para ele. Então quando você sai, o seu gato não tem nada para fazer. Nada, ele fica no tédio. Então ele vai começar a ficar ansioso, ele vai começar a quebrar as coisas, ele vai começar a se autoestimular de formas não positivas. Porque os gatos são espertos. Eles não vão ficar ali parados esperando você voltar para receber estímulo. Eles precisam de estímulo. E eles vão dar um jeito de se autoestimular. Seja da forma correta, que seria você enriquecendo o ambiente para ele se autoestimular da forma correta, ou se você não fornecer, ele vai se autoestimular da forma incorreta, que é destruindo a sua casa, né? Então, a falta de enriquecimento ambiental talvez seja uma das principais aí. Eu sempre gosto de dar um exemplo muito legal, né, que faz vocês entenderem a importância do enriquecimento ambiental. Primeiro, os gatos na natureza são animais que têm estímulos constantes do ambiente, eles têm os sentidos muito bem apurados, né? Então, quando ele vive num ambiente que não tem enriquecimento ambiental, ele vai ser um gato mais triste, mais depressivo, mais ansioso, mais estressado, que pode levar a diversos problemas comportamentais e também a problemas de saúde oriundos desse estresse, né? E o outro exemplo que eu gosto de dar é a questão de trazer para nós humanos, né? Imagina você, humano, sendo colocado dentro de uma casa, vivendo sua vida inteira nessa casa, ou seja, você vai viver 15 anos ali naquela casa, e aquela casa ela é só parede branca, um sofá e uma cama. É só isso. Você não tem uma televisão, você não tem um celular, você não tem um tablet, você não tem nem sequer um livro, você não tem nada. É só um sofá, uma cama e as paredes brancas e o banheiro. Então imagina como que ao longo do tempo você ficaria maluco da cabeça, porque você não teria estímulo nenhum, você não estimularia o seu cérebro, então você ficaria doido, você teria comportamentos totalmente errados, você ficaria literalmente biruta da cabeça. Os gatos a mesma coisa, então eles precisam de enriquecimento ambiental. Então como que a gente faz para amenizar essa ansiedade caso o seu gato ele apresente aí, alguns dos sinais, principalmente aquele de destruir a casa e também muita vocalização quando você está saindo, né? Então primeiro, pratique rituais de partida. Então isso aqui é muito importante, então você basicamente vai fazer uma associação positiva com a sua saída. Então você pode simplesmente fazer um carinho, dar tchau ali para ele fazendo bastante carinho. Na hora que você sair, você pode escovar o seu gato também, você pode brincar um pouquinho com ele, né? Essa rotina de, antes de você sair, você brinca com ele uns 15 minutinhos e depois dá um petisquinho ou um sachê para ele comer, vai ser ótimo, porque você vai estar fazendo associação positiva com a sua saída e ao mesmo tempo você vai estar cansando o seu gato e fornecendo um estímulo de sono para ele, que ele vai dormir um tempinho bem bom enquanto você estiver fora, porque você gastou muita energia dele e você ainda deu uma comidinha ali para dar aquele cansaço de digestão meio que pós-almoço nosso, mano, né? O seu gato também vai experimentar
essa sensação. Então, ter esses rituais de partida é muito importante. Proporcionar um ambiente reconfortante, né? E o terceiro tópico que eu coloquei é oferecer distrações. Os dois vão entrar basicamente no mesmo sentido, que é o enriquecimento ambiental. Então, você ter locais altos para o seu gato subir, né? Você ter brinquedos de solo, brinquedos grudados na parede, né? Como aqueles brinquedos de linhazinha assim para o seu gato ficar batendo, ratinhos no chão, né? Ratinhos seguros, bolinhas, né? Você proporcionar muito estímulo ambiental. Se você tiver um gato, caso seja possível até adotar outro gato, né? Para fornecer uma companhia ali. Se você estiver saindo de casa por um curto período de tempo, Thiago, eu vou sair de casa por 1 hora só. Deixa a televisão ligada, vai ser um estímulo auditivo ali, um estímulo sonoro ali para o seu gato, que ele já vai ajudar bastante ali, né? Então você colocar a caixa de papelão, que é um enriquecimento ambiental super simples e os gatos amam, né? Rolo de papel higiênico para o seu gato ficar batendo com a patinha, enfim, muitos arranhadores pela casa inteira, muitos enriquecimentos ambientais para o seu gato ele ter maneiras de se estimular quando você não estiver em casa, para ele se estimular nesses brinquedos e nesses enriquecimentos ambientais e não no seu sofá, quebrando seus copos e dilacerando seus papéis higiênicos, beleza? Use feromônios. Então feromônios em alguns casos mais crônicos e mais complicados de tratar, ele é uma ótima alternativa, porque esses feromônios ali no ambiente, ele vai levar o gato, deixar o gato mais calmo, né? Então ele vai sentir uma segurança maior naquele ambiente, vai ficar mais calmo, mais tranquilo e com menos ansiedade. Então os feromônios são muito interessantes nesses casos também. Infelizmente são caros, né? Então nem todos conseguem fornecer, comprar, né, os feromônios, mas caso você tenha condição, eu recomendo bastante. Medicações, essas aqui são em casos extremos de ansiedade e estresse. É só depois que houve todas as tentativas possíveis de diminuir essa ansiedade de separação, realmente não teve como, né? Você fez literalmente 100% de tudo que tinha para fazer e não conseguiu. Aí sim você vai conversar com o seu veterinário vai prescrever, caso ele julgue necessário, e pode ajudar bastante. E não mime tanto o seu gato, pessoal. Então isso aqui é muito importante também, porque entra naquela questão de você ser o único estímulo do seu gato. Então se o seu gato ele fica o dia inteiro atrás de você, sempre que o seu gato faz alguma coisa, por mais que talvez não seja uma coisa positiva, né? Ele vai lá e quebra alguma coisa. Talvez o seu gato não tenha estímulo ali no ambiente, ele vai se autoestimular de formas erradas, você sabe que é errado, mas quando ele faz essa coisa errada, você vai lá e dá meio que um consolo pra ele. Você vai lá e fala assim: filhinho, você não pode fazer isso. Aí você faz um carinho: filhinho, você não pode quebrar as coisas da mamãe, né? Então você tá basicamente fazendo uma associação positiva, você tá mostrando para ele que fazer esses comportamentos, né, gera resultados positivos para ele. Então você não pode mimar o seu gato nesse sentido, você também não vai brigar com ele. O que é o indicado? Thiago, meu gato quebrou um copo aqui. Primeiro, você não vai lá na mesma hora. Por quê? Por mais que você vá lá na mesma hora e brigue com ele, né? O seu gato, ele vai o ato de... Peraí que o Pipo, ele acabou de subir aqui na mesa. Pipo, vem cá para aparecer para o pessoal. O Pipo, ele é meio bradinho. Olha o Pipo. Oi, Pipo. Oi, gente. Esse aqui é o Pipinho. Esse é o Pipinho. Vai lá pro chão, o papai tá terminando de gravar, Fê. Depois o papai volta pra te dar atenção, tá bom? Então, pessoal, até perdi o meio da... lembrei. Aí seu gato foi lá, quebrou um copo, você vai lá, né? Por mais que você vá lá brigar com ele, mas o ato de brigar também vai ser visto pelo seu gato como uma associação positiva. Por quê? O seu gato, ele não vai diferenciar muita atenção. Às vezes ele está num ambiente tão tedioso que para ele qualquer tipo de interação já vai estar valendo para ele. Então você vai lá brigar, mas para ele já está ótimo, já foi uma associação positiva. Por quê? Porque ele está com tanto tédio que quebrar aquele copo, ele ganhou a sua atenção. Então o ideal é, se o gato fez alguma coisa errada, espera um tempinho passar, espera ele sair daquele lugar ali, né? Depois você vai lá e junta tudo e basicamente é isso. Você não vai conversar com ele, você não vai encostar para ele, deixa ele quebrar, né? E para mostrar para ele que, nossa, eu quebrei isso aqui e ele não fez nada, então não vale a pena eu quebrar isso, porque eu não ganhei atenção nenhuma, eu não tive nada positivo quebrando isso, então eu não vou fazer mais. Então é nesse sentido de você parar de mimar o seu gato em tudo que ele faz, né?
Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.